Olá, boa tarde a todos. Bom, eu sou o Márcio, deixa eu me apresentar antes, né? Eu sou o Márcio, sou fundador da Mais. A Mais é uma empresa que está aí há quase 15 anos no mercado, desenvolvendo soluções em gestão empresarial web, né? Então nós temos vários produtos aí voltados para micro e pequena empresa e um dos nossos produtos é o FazNota. O FazNota é um aplicativo emissor de nota fiscal eletrônica, sem sombra de dúvidas, um dos aplicativos mais utilizados no Brasil para fazer emissão de nota fiscal eletrônica. E agora a gente vai começar a produzir mais conteúdo para a rede social do FazNota, né? Principalmente para colaborar e ajudar aí os nossos clientes, que a maioria são micro e pequenas empresas, né? Que nesse momento de pandemia aí carecem de mais conteúdo, informação, conhecimento, boas práticas, né? E hoje a gente tem um assunto muito legal, o Marcos Welter vai entrar já e a gente vai falar sobre sucesso do cliente. Já entrou aqui, vamos lá. Vou aceitar ele. Marcos, não veio o convite. Agora veio. Vou guardar o Marcos chegar. Olá, Marcos. Boa tarde. E daí, Márcio, como é que Tudo você bem? tá? Por aqui Tudo tá bem, tudo maravilha, bem. cara. Eu estava Ótimo. fazendo uma rápida apresentação aqui da Mais, né, e do FazNota, né, e do nosso objetivo aqui de entregar cada vez mais conhecimento para os nossos clientes, que na grande maioria aí são micro e pequenas empresas, né, que carecem aí de mais conhecimento, né. O momento ficou ainda mais desafiador, né, e é hora de aprender e conhecer coisas novas, né. E hoje a gente vai falar de um tema aí muito importante, que é o sucesso do cliente, né, que você tem larga experiência nisso e sem dúvida vai nos ajudar bastante, né? Marcos, fala um pouquinho para o pessoal aí quem que é o Marcos, em que empresa você trabalha, né? E o que que você entende dessa questão aí de sucesso do cliente para a gente aí. Fique à vontade. Ótimo, ótimo. Obrigado. Antes de mais nada, deixa eu confirmar contigo. Tá bom para você meu áudio? Tá me ouvindo bem? Tá tudo bom? Tá 100%, 100%. Maravilha. Bom, quero te agradecer bastante, Márcio, pelo convite. Antes de começar a falar um pouco sobre mim, é muito bom conversar sobre tema de sucesso, sobre experiência do cliente. É um tema que eu gosto bastante. Há algum tempo venho estudando e trabalhando nessa área que é tão legal e impacta tanta gente. Falando um pouco sobre Marcos, eu recentemente tive a felicidade de ser pai. Tenho já tinha um bulldog antes, então nasceu agora um moleque, né? Então tenho duas criaturinhas dentro de casa. Sou motociclista, apaixonado por adrenalina, e há alguns anos eu atuo na área de software, né? Então, no final de 2014 eu tive a oportunidade de entrar no ecossistema da Freshworks, que é um player global, uma empresa indiana que tem presença no mundo inteiro e atua exatamente na linha de experiência do cliente, de suporte, de atendimento e de entrega de sucesso para os clientes também, tá? Eu vou decorrer um pouquinho nessa nossa apresentação, nosso bate-papo aqui, o que é cada um, qual é a diferença, onde é que começa um e termina outro, né? Mas eu faço parte, então, da Freshworks, tem alguns anos. Já tive a oportunidade de viajar para vários lugares, conhecendo novas culturas de atendimento, vendo metodologias. Há uns 3 ou 4 anos eu tenho ido e me encontrado com empresas de mais de 90 países lá na Índia. E nessa oportunidade é uma conferência global e a gente fala justamente sobre como os clientes ao redor do mundo estão se comportando e eu pude trazer muita coisa e aplicar aqui no Brasil, ao mesmo tempo levar muita coisa que a gente está aprendendo para que outras pessoas, outras empresas apliquem ao redor do mundo. Então, eu faço também parte de uma comunidade que é justamente o perfil que eu trouxe aqui, né, do Jornada do Cliente. Esse é um perfil que a gente criou justamente para o intuito do que a gente está tendo aqui, que é o compartilhamento de informações. Tá? Ele nasceu a partir de um pensamento comum de
poxa, se as pessoas que estão em grandes centros conseguem ter maior facilidade, maior acesso à informação, né? Ou então, de repente, está num segmento mais de tecnologia, tem maior acesso, o porquê então a gente não facilita isso para quem está mais no interior ou, de repente, quem não está tão ligado com o segmento de tecnologia. E o Jornada do Cliente é isso, ele é um perfil que compartilha informações relevantes, compartilha um pouco de conteúdo para pessoas do Brasil inteiro. Perfeito. Marcos, sucesso do cliente é uma das profissões aí com mais vagas em aberto no LinkedIn, né? Tem um boom aí, todo mundo à procura de profissionais para tratar essa questão de sucesso do cliente. Mas na prática, cara, o que é o sucesso do cliente? Fala pro pessoal aí. Ótimo. Bom, falando um pouquinho de conceito, tá? Você vai perceber que o conceito de sucesso do cliente é algo muito simples. É claro, para você colocar isso na prática, demanda uma série de métricas, tem toda uma metodologia por trás e uma série de outras coisas, mas basicamente a definição é você ajudar o teu cliente guiando ele para o objetivo que de fato ele gostaria de alcançar, tá? Então, quando eu falo isso, eu quero dizer que, vamos supor que eu vou até uma loja e a minha expectativa é chegar nessa loja, comprar algum item e usar esse item em determinada tarefa, né? Se eu conseguir fazer isso, se a loja permitiu que eu fizesse isso, tudo bem, eu atingi o meu sucesso, era isso que eu gostaria de fazer, tá? Então, eu costumo sempre citar o exemplo de uma pizzaria, muito simples. Eu fiz o pedido, né? O momento que eu fiz o pedido, se eu tive a oportunidade no final de todo o processo de comer uma pizza em família, né? Junto com todo mundo, ok, a pizzaria conseguiu entregar sucesso para mim porque era essa a minha expectativa lá no início. Lógico que em todo o processo existe toda uma jornada, né? Onde eu vou comprar essa pizza, como eu vou fazer o pedido, o tempo de entrega, a forma como ela chega, e tudo isso a gente fala sobre experiências, sobre pequenos momentos da jornada que me guiam até o objetivo final, que então é o sucesso do cliente. Entendi. Então, é muito mais do que um pós-venda, né? É garantir que, de fato, o cliente que contratou o seu produto ou serviço atinja o objetivo dele, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, do Faz Nota, o cliente entra, o objetivo dele é fazer a emissão de nota fiscal eletrônica, né? Então, a gente precisa garantir que ele consiga fazer isso aí com facilidade, com comodidade, de qualquer lugar, sem muitas complicações, que a coisa dê certo, né? E como é que faz, cara, para você começar a implementar e garantir que realmente está implementando o sucesso do cliente na sua empresa? Vamos imaginar um segmento aí, uma cafeteria, por exemplo. Um segmento bem diferente, né? Certo. Bom, aproveitando que eu estou até tomando um café aqui, Opa. Então vamos falar um pouco sobre cafeteria. Inclusive é um tema que eu gosto bastante. Bom, você citou o exemplo do sistema de vocês, emissão de nota fiscal. Uma cafeteria, ela emite uma nota, né? Então, vamos pensar numa cafeteria, se a cafeteria fosse cliente de vocês, tá? O que é o sucesso do cliente nesse caso? A gente está falando em um cliente que entra até a loja, que chega até a loja, que consome o produto, que não faz o check-out no momento do pagamento, ele consegue ter facilidade, consegue de uma forma rápida, de uma forma fácil, fazer a emissão da nota desse cliente. Aqui a gente está falando sobre experiência de uso, sobre facilidade de produto, sobre velocidade que esse produto funciona. Se você consegue entregar tudo isso no formato que agrade o teu cliente, você está conseguindo levar ele para o objetivo desejado, você está conseguindo ajudar ele a chegar realmente a ter sucesso em relação a isso. Tá? Então, o teu cliente ele tem uma grande chance de se tornar um cliente feliz, um cliente fiel, e no momento em que o teu concorrente bater na porta dele oferecendo uma outra opção, ele não vai considerar esse cliente como, esse novo fornecedor como uma opção, porque ele já está feliz com você, não tem problema nenhum. E aqui é onde a gente começa a falar sobre a importância do sucesso do cliente nas empresas, sejam elas empresas pequenas, médias ou grandes corporações, tá? Não importa, porque a gente está falando de cliente, toda empresa é movida a cliente, sem cliente a empresa não existe, afinal. Né? Então, quando a gente fala sobre o sucesso do cliente, você bem mencionou, né? Foi muito feliz no teu comentário, não é apenas um pós-venda, ou seja, muita gente fala assim, vou implementar uma cultura de sucesso do cliente, um departamento, seja lá como você vai chamar isso lá dentro, e ele vai ficar
ligando para os clientes, ou ele vai ficar prestando suporte de uma forma mais rápida. Não é apenas isso, isso faz parte. Mas o fato é, você tem que pensar em todos os momentos que esse teu cliente vai viver, né? Quando ele entra no teu time, quando ele entra, por exemplo, através de um compartilhamento de um material do teu time de marketing, ele chega até vocês. Esse cliente, ele tem uma expectativa, ele chegou porque ele foi impactado por um material que chamou a atenção dele. Quando ele passa do time de marketing para o time de vendas, por exemplo, o teu time de vendas está conseguindo guiar ele da maneira esperada, o que o teu time de vendas promete para ele está sendo entregue depois pelo produto atual, ou foi uma promessa somente para fechar aquela venda? Isso já é sucesso do cliente, e o cliente ainda nem se tornou cliente, né? Nem é cliente ainda, né? Nem é cliente ainda. Então, a jornada desse cliente, ela começa muito antes. São vários marcos que a gente fala durante essa jornada, né? Então, são vários momentos que o seu time, isso lá desde o marketing, ou de repente antes ainda na concepção do produto, quando você pensa num produto que vai resolver um problema do teu cliente, você já está pensando no sucesso dele antes do produto existir, né? Então, isso tudo vai muito além de apenas um pós-venda. Tem todo um Não é só conceito um por trás. setor, né? É Muito muito pelo parecido contrário. com aquela ideia do cara que fala, vou montar um departamento de inovação na minha empresa, né? Não é por aí que as coisas funcionam, né? A inovação ela tem que estar enraizada em todos os setores. E eu entendo que o sucesso do cliente também, né? Não é um setor de sucesso do cliente que eu vou ter, o cara vai tratar aquilo, né? É claro que tem que ter um departamento para fazer aquele acompanhamento constante depois que o cliente de fato virou cliente, né? Mas é uma cultura, né, Marcos? Todo mundo tem que tratar se preocupando em garantir que o cliente está feliz, né? Às vezes é uma coisa simples que dá para ajudar o cara avança um pouquinho mais e aquilo faz com que ele fique contente, satisfeito e atendido, né? Acho que é mais ou menos Exatamente. parecido com esse negócio de inovação mesmo, né? É bem nessa linha. E aí o que tem uma máxima assim, que muita gente fala, né? Porque vendas normalmente é o que costuma ter maior, assim, mais investimento, tem sempre se destaca mais, tem uma série de ferramentas, comemoração quando fecha uma venda, né? Mas quando um cliente ele desiste de desistir de você, não existe uma comemoração, né? Então, esse é um ponto, inclusive, que é muito importante. As empresas elas começaram a pensar de uma forma um pouco diferente. E tem empresa, inclusive, né, empresas que já estão mais maduras e já entenderam exatamente esse conceito do que é a entrega de sucesso do cliente, que está começando a selecionar os clientes, né? Ou seja, pode ser até que, de repente, venha uma empresa para você e fale assim, Marcos, olha, eu gostaria de usar, né, Márcio, uma ferramenta tua para emissão de nota, mas aí você vê que ele não vai ter benefício com esse teu produto e se você tem, naquele momento, o pensamento de eu tenho que entregar sucesso para o meu cliente, o fator sucesso ele fala mais alto do que o fator financeiro e você não fecha aquela venda porque afinal você sabe que se esse cliente entrar, você não vai agregar valor, em poucos meses ele vai cancelar o seu produto, o seu serviço, ele pode inclusive se tornar um detrator da tua marca. E aí a gente entra num tema um pouquinho mais complexo, mas o fato é que se você admite clientes que não vão conseguir ter sucesso com o teu produto ou com o teu serviço, você pode estar admitindo inimigos da tua marca no futuro, né? Então esse é um ponto bem interessante também para a gente pensar, Márcio. Como que você... E aí a gente volta um passo atrás. Quem que é o perfil de cliente que a tua empresa pode ajudar? Qual que é o perfil de... Se você trabalha com B2B, então se você vende para empresas, qual que é o tipo de empresa que você pode realmente ajudar? Ou se você vende para pessoas, qual é o perfil de pessoa que você de fato pode, né, atender? Quem que é o cliente que a gente realmente quer atender, né? Esse é um ponto bem interessante, Marcos. Serve muito bem para empresas de software, né? Mas certamente serve para outros setores, né? Nas empresas de software isso é muito comum. A empresa, quando ela está nascendo, ela precisa de clientes. Então, ela acaba aceitando alguns clientes que claramente ela não tem condições de atender. Não tem condições técnicas, o produto não está robusto o suficiente. E aquele cliente entra... A expectativa dele é muito maior do que a empresa pode entregar e aí a gente já sabe o que acontece, né? O cara, depois de alguns meses, cancela, vira um detrator, né? Um cliente esse cara que futuramente poderia ser um cliente satisfeito, né?
em decorrência da evolução do produto, acaba nunca mais voltando, porque teve aquela experiência negativa no início, né? E eu gostaria de levar esse cenário, Marcos, para outros setores, né? Para quem trabalha aí com serviços diversos, não exatamente software, né? Às vezes você quer atender o cara, mas você não consegue fazer o que o cara quer que você faça realmente, né? Aquilo está fora do seu escopo, né? Então o melhor caminho mesmo é não atender, né, Marcos? Sucesso começa por aí, né? Exatamente, exatamente. É um pouco difícil de você assimilar isso, você falar não para cliente, né? É algo um pouco assim, como assim eu vou falar não para cliente? A gente está vivendo no meio de uma pandemia, né? Eu estou tendo um monte de dificuldades, eu tenho que colocar dinheiro para dentro, né? Eu não tenho como falar não. Mas é importante a gente lembrar justamente isso. O não de hoje, ele pode evitar vários nãos do futuro, ou seja, se você atende um cliente que não está dentro do perfil que você realmente pode ajudar, no futuro ele pode se tornar um detrator e tirar vários outros. A gente sabe que o maior site de reclamações do mundo é brasileiro, né? A gente está falando do Reclame Aqui. Isso significa que o perfil de consumidor brasileiro ele é exigente e está totalmente certo, né? Eu não vou tirar a razão, muito pelo contrário, eu acho que quanto mais exigente nós somos, melhores são os nossos fornecedores de serviço. Agora, seguindo a linha que você falou aqui, Márcio, para a gente sair um pouquinho do mundo de tecnologia, né, esse mundo que a gente vive, vamos falar um pouco do mundo mais convencional, vamos pensar aqui num modelo de negócio mais tradicional, né? Eu posso aplicar isso que a gente está falando aqui, para qualquer segmento. Como eu disse no início, sucesso do cliente é para quem tem cliente, não é para quem está num tamanho de empresa ou num segmento específico. Quem tem cliente pode ajudar ele nisso, aplicando algumas melhorias de experiência, entre outras coisas. Se a gente for parar para pensar, Starbucks é um belo exemplo. A gente estava falando antes sobre cafeteria, né? Se você for numa loja da Starbucks, você vai perceber que eles vão colocar o teu nome, né, no café. Isso parece ser muito simples, muito básico. Ah, Marcos, eu já vi várias vezes. Legal, mas isso é uma personalização, né? Então, quando a gente tem esse nível de relacionamento com o nosso cliente, você já sabe o que você vai esperar, você sabe que você vai ser chamado pelo teu nome. Isso faz a diferença do que se tivesse uma senha, por exemplo. Você não é apenas um número, você é o Marcos, você é o Márcio, né? Então isso faz diferença, isso entrega uma experiência melhor. E no momento que você for escolher um café, nesse caso, os dois cafés, a cafeteria A ou a cafeteria Starbucks, pode estar exatamente no mesmo nível de qualidade do café, mas a tua experiência é melhor e você vai escolher Starbucks, nesse caso. Um exemplo só, né? Nós temos no Faz Nota muitos clientes que são pizzarias, né? Uma coisa às vezes simples, né, cara, que as empresas na maioria não fazem, né? Escreve o nome do cara na caixa, coloca um coraçãozinho, né? Fala, ó, feito com carinho para você. É coisa que toma ali 3, 4, 5 segundos, né? E o cliente, quando recebe aquela pizza em casa, e está escrito lá, feito com carinho para Marcos, né? Aquilo Pô, é muito legal. impactante, né? Então, Faz a são coisas, diferença. são detalhes, né, Marcos? Que dá para fazer que torna a experiência do cliente mais agradável, né? Exato. Aqui a gente está falando de coisas, nesse caso, algo super básico, né? A gente está falando de você pegar uma caneta e você escrever. Eu sei que pizzaria manda um monte de pizza, assim, vende muito todos os dias. Então, de repente, por conta da tua quantidade, você não consegue fazer algo nesse nível de personalização. Não tem problema. Agora, pensa só, tem muita gente, e eu faço parte desse grupo de consumidores, que gosta muito da pizza no outro dia, né? Não sei se você já fez isso aí, Márcio, mas talvez alguém que está assistindo a gente aqui vai se identificar com isso. Eu, por exemplo, eu não tenho problema nenhum em comer uma pizza depois no café da manhã no outro dia, né? Não aconselho por conta de saúde, mas eu confesso que eu faço isso. Agora, vamos pensar num consumidor como eu, por exemplo, né? Que pode ser que eu faça parte de uma fatia muito pequena, ou pode ser que eu faça parte de uma fatia muito grande. Não vi nenhuma pesquisa sobre isso. Mas o fato é que imagina se você tem, e recentemente eu vi isso, uma pizzaria, ela pensou num produto, não da pizza, mas sim da caixa, da embalagem, que ela se dividia, né? Então você, de acordo com a quantidade, se você não consumiu tudo, ele já vinha com um formato que permitia você cortar ela no meio, né? Alguns pontilhados, não lembro exatamente como era, mas o fato é que no final da pizza, você não consumiu ela inteira, você dobrava ela,
e metade da pizza ficava naquele pedaço menor, e aí você tinha uma facilidade. Novamente, isso faz diferença na experiência do teu cliente, tá? Então isso faz ele lembrar de você. O que, que você acha que vem na mente de uma pessoa quando ela vai escolher uma pizzaria A ou uma pizzaria B? A experiência que ela teve. E isso tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Então se você vai na casa de alguns amigos ou nesse momento de pandemia você está, né, mais reservado em casa e o teu cliente fala assim, o teu cliente pensa, poxa, hoje, né, daria para a gente pedir uma pizza aqui. Onde é que a gente vai pedir a pizza, né? Existe uma grande chance dele lembrar se você fez algo diferente das demais, se você se diferenciou, seja pela embalagem, seja pelo recado, seja por algum brinde extra, né? Então, de repente, poxa, tudo está dentro do planejamento financeiro, né? Então, quando uma pizzaria ela vai fazer o custo, né, do menu, o custo, né, do cardápio, ela já inclui o custo e a margem de lucro, né? Tá? Isso é bem básico. Ela poderia adicionar um valor a mais, ou de repente diminuir um pouco da margem de lucro para adicionar um bombom para a pessoa, sei lá, pensando aqui algum exemplo. E isso vai fazer com que no próximo momento que ela for pedir pizza, ela lembre de você, consequentemente tua pizzaria ela tem uma chance de faturar mais. Isso é experiência, isso é sucesso do cliente, está dentro. Exatamente. São detalhes, né? Marcos, sucesso do cliente aí é um conjunto de um monte de coisa, né? De união entre os setores, de garantir realmente que o cliente está recebendo na ponta lá aquilo que ele espera. E existem ferramentas, né, Marcos, para você poder acompanhar os seus clientes ao longo da jornada dele dentro da empresa, para garantir que ele realmente está satisfeito, né? Uma delas, por exemplo, é o NPS, né? Uma pesquisa de satisfação simples. Dá para o cara fazer na mão o NPS? Fala aí para a gente aí. Boa. É uma excelente pergunta. Eu gosto muito de pesquisa, tá? Quando a gente fala em pesquisa, eu adoro, porque pesquisa traz números, e números é o que te faz pensar de uma forma mais científica, não baseado em um achismo ou baseado em um sentimento. Não que não funcione. Contra dados não há argumentos, né, Marcos? Exatamente, contra dados não há argumentos, falou tudo. Então, o que acontece? Quando você vai utilizar uma pesquisa, você pode escolher algumas que existem, né? O NPS é uma metodologia criada pela Bain Company, é algo que você pode usar outras também, né? Quando a gente fala NPS, que é uma sigla que significa Net Promoter Score, pode ser que pouca gente saiba o que significa, mas certamente, ou tem uma grande chance dela já ter feito parte de uma pesquisa. Exato. Basicamente, ela consiste em uma pergunta chamada de pergunta definitiva, né? Que é, por exemplo, de 0 a 10, qual é a chance de você indicar essa pizza para um amigo ou familiar, né? No momento em que você for consumir uma pizza, né? Então, isso é muito comum, é uma metodologia que tem sido cada vez mais utilizada. Ela funciona em alguns momentos, então você pode utilizar, por exemplo, um NPS que a gente chama de transacional. Então, depois da pessoa ter recebido essa pizza, ela pode receber essa pesquisa perguntando, né? Baseado na experiência, no sabor, no pode formato, ser pelo WhatsApp, na né? embalagem. Pode mandar pelo WhatsApp depois da Pelo apresentação. WhatsApp, você pode mandar pelo WhatsApp, que é uma maneira super fácil. Você tem uma taxa muito mais alta de resposta do que as demais plataformas, tá? Você pode mandar isso, de uma forma super old school, né? Super tradicional, como por exemplo uma carta. Você já parou para pensar que se você entregou isso na casa dela, você tem o endereço da pessoa? E não sei você, Márcio, mas eu, por exemplo, eu abro todas as cartas que chegam na minha casa, mas eu não abro todos os e-mails que chegam na minha inbox, entendeu? Então, o que isso significa? Se você manda uma carta para a pessoa, e isso pode ser, por exemplo, você tem esse índice, certo? Assim, tem uma grande chance de você ter esse índice que é, por exemplo, quem mais pediu pizza. Estamos falando aqui sobre pizza, né? Tá dando até fome aqui. Mas se você vende pizza, quem mais pediu pizza durante esse mês ou durante essa semana? E você pode mandar uma carta para essa pessoa falando assim, olha, no nosso ranking você está em primeiro lugar, você foi o que mais pediu pizza nessa semana, nesse mês, nesse ano, enfim. E eu estou te dando aqui uma pizza gratuita para você compartilhar isso com alguém. Então, você vai ganhar uma e a outra pessoa vai ganhar outra. Um exemplo, né? Isso faz com que a pessoa compartilhe. Ela tenha assim, o sentimento de, poxa, que legal.
Eu fui a que mais pediu, vou compartilhar isso aqui nas redes sociais. E isso é um marketing gratuito. Nada vende mais do que o testemunho de um cliente, né? Quem fez isso com bastante eficiência aí, logo no começo das operações, foi o Nubank, né? Nubank, quando as pessoas reclamavam sobre qualquer problema, um cartão bloqueado, uma coisa do tipo, eles davam atendimento online ali, resolviam o problema do cliente, mas dias depois o cara recebia uma carta na casa dele, escrita pelo próprio atendente. Aquele cara que atendeu ele lá atrás, há 2 semanas atrás, dizendo, olha, a gente lamenta e tudo mais, enfim, né? E aquilo era uma surpresa, né? Porque no mundo aí gelado, que é o mundo digital, você recebeu uma carta do cara que te atendeu por telefone ou por chat, de uma empresa que você não sabe nem aonde fica. É fantástico, né? E as pessoas recebiam essas cartas, tiravam foto, postavam nas redes sociais, isso gerava uma mídia espontânea para a Nubank, pô, fantástico, né? E quanto que custa isso? 0, né? Custa muito pouco, né? Então, a gente percebe que sucesso do cliente é um conjunto de boas práticas, né, Marcos? E ferramentas, né? A gente estava falando do NPS, né? NPS é uma pesquisa que a gente consegue fazer com certa facilidade, como você bem colocou, né? Nas redes de farmácia, todo mundo já viu aquele tecladinho, né? Que você coloca, dá uma nota de 1 a 5 ali, né? Certamente aquilo leva até um NPS e eles vão conseguir medir a satisfação dos clientes deles. E é importante entender se o cliente está satisfeito ou não, porque é um termômetro, né, Marcos? Para saber se está entregando mesmo sucesso ou não, né? Exato. Aqui você trouxe uma definição perfeita, tá? Então, a gente falou antes sobre o NPS, que é essa pergunta de quanto ele indicaria. E o indicaria é algo muito sério, porque eu não sei você, mas eu, por exemplo, eu não indico para alguém algo que eu não compro, algo que eu não consumo, né? Então, a resposta do NPS, ela é muito baseada na experiência de consumo que aquela pessoa teve, né? Ela é um pouquinho diferente do nível de satisfação do cliente, que é o que a gente chama de C7, que é o Customer Satisfaction, né? Porque o C7, ele é mais nessa linha que você acabou de mencionar. Então, o C7 ele é bom ou ruim, né? Bom, médio, ruim. Ele pode ir até numa escala até 5, como você falou, desde muito ruim, ruim, médio, bom, muito bom. Ou até 7. Né? Então, esse é o C7 que a gente chama. É uma pesquisa qualquer, ela não é fundamentada sobre nenhum tipo de metodologia, como é o NPS, que daí tem mais uma característica, alguns padrões, né? Mas o fato é que quando você vai numa farmácia, por exemplo, né, que é muito comum, ou você vai numa loja de varejo, que também o pessoal tem adotado bastante esse tipo de prática, e você deixa a sua nota, né, você basicamente está deixando como é que foi a tua experiência, e isso as empresas estão adotando. É claro que acaba sendo mais efetiva que a outra, né, ou de repente cada negócio vai adaptar a sua realidade, né? Você pode... Tem empresas que têm adotado as mídias sociais para isso. O próprio Instagram, que é algo que a gente está fazendo aqui nessa nossa live, ele tem como você criar aqueles emojis, né? Então, por exemplo, o pessoal da Track, depois quem quiser dar uma buscada aí, eles colocaram o NPS, né? E você consegue dizer assim, quão satisfeito você está com aquela marca. Então, muita gente começou a tirar foto com uma pizza e colocou assim, defensor ou detrator. Então, eu falo bem, eu falo mal. São coisas criativas, né, que permitem, né, o teu cliente deixar a opinião. Você abre canais para ele dar a opinião dele. E sem a opinião do teu cliente, você não sabe se você está seguindo para o rumo certo ou o rumo errado. Porque se você tem algo que você está fazendo na tua operação que você gostaria que beneficiasse o teu cliente, mas você não valida com ele, você não checa com ele se está ajudando, basicamente você está indo numa estrada escura, você não sabe para qual rumo você está indo. Né? Então, não tem como saber se está dando certo ou não, né, Marcos? Exatamente. Indicadores são fundamentais. E dá para fazer isso aí de forma bem simples, tá? A gente está falando aqui com um público que não é um público da área de tecnologia, né? São microempresários aí do varejo, da indústria, né? Então, o cara que tem uma loja de móveis, por exemplo, ele pode tranquilamente implementar um NPS. Pode usar um Google Forms da vida para criar um formuláriozinho simples lá com uma pergunta lá, qual a chance de você nos indicar para um amigo, né? Pega aquele link do Google Forms, todo mundo tem conta no Google, é fácil de fazer isso. Manda para o WhatsApp, o seu cliente fala, olha aí, né?
o cara volta, você começa a computar aquelas informações e começa a saber se você está sendo bem visto ou não. Então, dá para fazer isso até no caderno, se quiser, né, Marcos? E é Tá. importantíssimo que as empresas façam isso, porque se você não tem indicadores para saber se o que você está fazendo está dando certo, fica difícil. Né? Com Fica realmente certeza. difícil saber se está para o caminho correto. Marcos, conversa fantástica, cara. Vamos tocar para o final aqui. Eu queria que você definisse para mim, numa frase curta aí, o que é sucesso do cliente, na sua opinião, para ficar gravado para o pessoal aí. Ótimo, Depois eu vou ótimo. te fazer mais uma perguntinha aqui ainda. Ah, legal, legal. Bom, como eu disse lá no início, tá? Sucesso do cliente ele tem toda uma metodologia por trás. É uma cultura empregada em várias áreas da tua empresa. Então, não, obviamente, você vai ter de repente alguém que vai ser responsável por medir isso ou por melhorar, né? Mas se todas as pessoas que fazem parte da tua empresa, cada um no seu departamento, cada uma nas suas atividades, não estiver pensando sobre como aquilo que ele está fazendo naquele momento, a atividade que ele está desempenhando, vai gerar melhores experiências, vai ajudar o cliente a sair de onde ele estava e levar ele, guiar ele para o objetivo onde ele tinha de chegar, né? Dificilmente você está entregando sucesso para esse teu cliente. Então, o sucesso do teu cliente basicamente é isso, tá? É você entender o porquê ele está com você e guiar ele até o objetivo desejado, até o local onde ele gostaria de fato de chegar. Se você conseguir fazer isso com uma experiência diferenciada, você já vai estar certamente muito na frente de qualquer um dos seus competidores. Perfeito, show de bola. Vamos lá. Se fosse para a gente elencar 3 passos iniciais para as empresas que não têm isso implementado ainda, como é que esse pessoal começa? Qual que é o primeiro, o segundo e o terceiro passo? Bem básico mesmo, Marcos. Só para te deixar essa dica final aí. Ótimo. Bom, eu vou falar 3 coisas aqui que qualquer empresa de qualquer segmento, tamanho ou, enfim, consegue aplicar, tá? Então, a primeira coisa é ouvir o teu cliente. Eu acho que isso é o passo fundamental, tá? Se você está tentando aplicar qualquer tipo de mudança, tentando melhorar qualquer tipo de processo, e você não está ouvindo o teu cliente, tem uma grande chance de você estar indo para o rumo errado, como a gente falou antes. Tá? Então, ouvir o teu cliente não necessariamente é você utilizar uma ferramenta super profissional, ter um software para isso. Cara, você pode usar o que você tem. Né? Se você se comunica com o teu cliente pelo WhatsApp, utiliza o WhatsApp para ouvir. Deixa esse canal aberto para ele reclamar, para ele sugerir melhorias. Né? Esse é o primeiro ponto, é você ouvir ele. Então, você receber essa carga desse teu cliente e estar em constante contato com o teu cliente. Né? O segundo passo, então, é você, baseado em tudo que você absorveu, você aplicar algum tipo de melhoria. Né? Então, poxa, eu ouvi do meu cliente que ele está com um problema na entrega. Toda vez que chega lá, não está funcionando, ou então a utilização do meu produto ou o consumo do meu serviço ele não está sendo legal, né? Onde que não está sendo legal e melhora isso. E o terceiro passo é você deixar o cliente sempre saber disso. Tá? Então, com isso a gente faz o que a gente chama de close the loop. Então, basicamente, você recebe, você abre um canal para ouvir o teu cliente, você ajusta isso de alguma forma, tanto para aquele cliente como para os próximos, né? Então você está aplicando uma melhoria exponencial, e você deixa os teus clientes saber disso, porque é muito importante. Às vezes um cliente nem sabia que tinha esse problema, mas ele saber que você está trabalhando nisso, já é algo muito bom. Vou citar um exemplo prático aqui, até para a gente finalizar aqui, Márcio, esse ponto. Quando a Apple lançou a leitura biométrica, todo mundo achou sensacional, muito prático. Né? E aí, leitor biométrico, coloca o dedo ali rapidão e tudo mais. E estava tudo bem, não tinha problemas com a leitura biométrica. Né? E aí, recentemente, né, nos últimos modelos, eles lançaram, então, a leitura facial. Né? Já era algo que funcionava a leitura biométrica. E aí veio a leitura facial. Então, tornou ainda melhor a experiência, a segurança. Né? Isso, através de aplicativos de banco, esse tipo de coisa também está super funcional. Né? Então, isso mostra que eles estão constantemente pensando em como pode ser ainda melhor. Ah, mas isso é a Apple, né? É uma empresa gigantesca, uma trilionária. Né? Tudo bem, mas se você fizesse aquele exemplo que a gente falou antes,
o teu cliente que ele gosta de comer a pizza no outro dia e você pensasse numa embalagem que permite ele dobrar essa embalagem e guardar, você é uma pizzaria que está pensando super fora da caixa, literalmente nesse caso. Exatamente. Até no ramo de pizzaria, um exemplo bem simples, né? Às vezes a pizza chega meio chacoalhada, né? De repente o cara escuta, né? Opa, descobre que isso está acontecendo, porque o cara dono da pizzaria não tem como saber, né? Se chegou bem ou se chegou mal. Então ele precisa o quê? Ouvir. Primeira dica que você deu. Segunda dica que você deu, melhorar o processo. Então ele precisa pensar uma forma, fazer com que essa pizza não chegue chacoalhada lá. E essa é a segunda dica, né? E a terceira dica que você colocou, manter o cliente informado, dizer, olha, a gente descobriu que a pizza estava chegando bagunçada. Talvez para você não, mas a gente quer te informar que a gente fez uma melhoria aqui e agora ela vai chegar da melhor forma possível, né? Então, pô, 3 dicas fantásticas aí, Marcos. Show de bola, cara. Agradeço a sua participação aí, certamente agregou muito. Esse material aqui vai ficar disponível nas nossas redes sociais para que os nossos clientes possam assisti-los, né? E certamente isso vai transformar a vida de alguém. Isso acontecer já valeu muito para nós aqui. Obrigado, né? Novamente pela parceria aí. Fica à vontade para despedir do pessoal. Maravilha, Márcio. Eu que agradeço muito a oportunidade que você me deu de vir aqui falar um pouquinho sobre esse tema que eu gosto tanto, tá? É um tema que eu super me interesso, tenho vários grupos que eu acompanho, tenho várias fontes de conteúdo, e eu quero deixar um super convite para quem está assistindo a gente aqui, né? Como eu disse no início desse nosso bate-papo aqui, o Jornada do Cliente é um perfil com o objetivo de compartilhar conteúdo e eu deixo esse canal escancarado para quem quiser saber como colocar isso que a gente falou aqui em prática. Então, eu dei alguns passos básicos, mas de repente você já está fazendo isso e está funcionando, quer saber o próximo passo, ou tentou fazer isso e não conseguiu, ou de repente não tem ideia sobre como fazer isso. Eu quero deixar esse convite para quem quiser acompanhar nosso conteúdo lá, quem quiser também chamar a gente para uma conversa de ajuda, né? Então, é uma conversa que a gente vai trazer o que a gente tem visto no mercado, deixar isso disponível para todo mundo. Mais uma vez, quero te agradecer a oportunidade aqui, Márcio, de falar sobre esse tema tão legal. Perfeito. Pessoal, obrigado aí pela audiência, né? Estaremos aqui novamente na quarta-feira com um novo assunto, um novo conteúdo. Obrigado a todos. Marcos, novamente, obrigado, cara. Conte com a gente aqui. Um abraço, Fantástico. até mais. Abração. Valeu.